pessoal, estamos aqui com o treinador Glauber Ramos. Glauber, é um prazer ter você aqui no canal. Já escutamos tantas personalidades e agora mais uma que passou pelo futebol goiano e fez história no futebol goiano. Não, é prazer falar com você, feliz, né? Ficar à disposição para falar sobre futebol. É muito bom conversar sobre futebol, né? Futebol goiano, futebol de qualquer forma é muito bom. E feliz com o seu convite. Estamos aqui à tua disposição. Seu último trabalho foi no Gama, no Candangão, né, que é o famoso. E eu vi que o campeonato está tentando ter ali novos investimentos. Como que foi essa experiência por lá? Bom, eu sou da cidade do Gama, né? Nascido e criado lá. Então, até a minha formação como atleta e como treinador passou por lá também. Então, foi uma oportunidade muito boa de retornar. Já tinha sido vice-campeão da Copa Verde 2016 por lá. Então, nós voltamos, fizemos um trabalho assim, de excelência, um trabalho que o Gama precisava voltar ao calendário nacional para o ano que vem, né? Precisava de uma Série D, e para isso precisava chegar na final. Então, nós fizemos um trabalho até onde nós ficamos ali até um jogo antes da semifinal. Foi quando a diretoria teve por opção fazer uma troca para dar uma mexida no elenco, mas nós fizemos lá um trabalho que primeiro jogo foi empatamos, depois 5 vitórias consecutivas, sem sofrer gols, então saiu invicto lá do Bezerrão. E o campeonato, como você falou, é um campeonato que está tendo alguns investimentos que antes não tinha. Então, até a própria federação apoiando, né? Sim. Alguns empresários chegando lá para fomentar o campeonato. Então, antes o campeonato só tinha o Gama, depois Gama e Brasiliense, às vezes pintava um ou outro. Agora tem Gama, Brasiliense, tem o Capital, que veio muito forte também, tem o Ceilândia, o próprio Paranoá, que está fazendo um trabalho de investimento. Então, é um campeonato é aqui próximo do estado de Goiás, mas que não tinha tanta visibilidade, e agora está tendo uma visibilidade até boa. Não, bacana. Agora, mais trazendo para o futebol goiano, né, que é a nossa pauta, você conhece bastante esse palco aqui. Trabalhou muitos anos no Goiás, trabalhou agora no Vila, não chegou ainda a trabalhar no Atlético, né? Quem sabe surge a oportunidade. Como que você está enxergando o momento do futebol goiano? Bom, assim, tem que ser uma análise um pouquinho mais profunda, né? Mas vamos superficialmente falando, é, é uma pena não ter nenhuma equipe na Série A do brasileiro, né? Então, uma equipe assim que tem Goiás, Atlético, Vila, eu acredito que poderia ter pelo menos uma dessas equipes na Série A. Seria muito bom para o futebol goiano. Mas, assim, nas outras etapas do brasileiro, nós temos representando a Série D, Série C, Série B. E é assim, é um estado que tem 3 grandes equipes. Eu falo sempre pro pessoal que tem um Goiás, um Vila, um Atlético, equipes de ponta. Eu repito, poderia estar uma delas na Série A. Então, são equipes que estão começando o campeonato brasileiro forte. Acredito que uma das 3 deve subir, deve conseguir esse objetivo. E, e ainda tem o Anápolis na Série C, tem a Aparecidense, Goianésia, Goiatuba, é isso, na Série D? Ah, é Isso. isso, se eu não me engano, né? Então, são equipes que a gente torce para que consiga superar as etapas, até porque aqui o futebol é muito forte. Eu costumo dizer que a nível de investimento, o futebol goiano é muito forte, atletas interessantes. É um campeonato que traz atletas de outros estados também, com a possibilidade de chegar nas equipes grandes. Albert, até você falou que precisaria de mais. Seria superficial e realmente é, né? É uma pergunta muito complexa. Mas tentando dar essa profundidade, você acha que o futebol goiano chegou no teto? É o que ele pode representar? Por exemplo, nós há muito tempo não temos duas equipes na Série A. Nunca tivemos três. Uma equipe do futebol goiano não se mantém mais do que 2 anos na Série A. Ter três equipes na Série B, na Série C, representantes na Série D, é o nosso teto? Bom, então, como nós falamos no início, né?
tem que aprofundar um pouquinho mais. Eu acho que em questão de investimentos, né? Obviamente, os investidores buscam mais lá para o lado da sudeste, né? Sul e sudeste do Sim. país. E o centro-oeste fica um pouquinho afastado. Mas agora com as SAFs, eu não sei, parece que o Atlético está pensando em SAF. Não sei se seria a solução para o Goiás, para o Vila, porque a questão é investimento. Eu acho que acho que os clubes não chegaram no teto ainda, não. Se vier alguns investimentos, pode voltar a brigar lá em cima, como antigamente acontecia. Né? Mas é para muitos estudos, é para muitos investimentos, porque senão fica difícil realmente. Fica difícil porque as equipes do Sudeste e do Sul têm um investimento muito alto, né, em relação a montagem de elenco, montagem de equipes. Então, quando você coloca o investimento que as equipes goianas têm comparado ao investimento de outras equipes, fica muito distante. Então, acredito que a solução seria um investimento maior nessas grandes agremiações que nós temos por aqui. Talvez, eu não sei se o modelo SAF seria o ideal, mas teria que ser uma SAF que trouxesse bastante benefício para essas equipes, né? Não entendo, mas agora trazendo para situações mais simples de serem analisadas. Você conquistou o acesso com o Goiás ali em 2021. Recebe quase. Falar que recebe uma bomba é um pouco pesado, mas foi uma bomba no sentido ali emocional, que quando demite o Marcelo Cabo, você pega o time, depois tem uma sequência de vitórias, né, que sacramenta o acesso. Como que foi esses bastidores, receber a notícia que seria o treinador do Goiás? Bom, ali já veio um pouquinho antes, né? Porque quando eu estava como auxiliar do Augusto, nós pegamos na Série A, né, de 2019 Sim. para 2020, por causa da pandemia, não é isso? Teve aquela. Isso. Teve aquela. E 20 para teve aquele. 21. Isso. 20 para 21. 20 para 21, exato. E teve aquele problema da pandemia e ainda tinha um problema político dentro do clube, né? Então teve a saída do presidente, o Paulo Rogério assumiu e não quis renovar com alguns atletas que estavam do ano anterior. Então nós tivemos que usar bastante garotos da base ali na Série A ainda. E depois veio a Série B. Aí na Série B é uma coisa que é bom deixar bem claro que para alguns pensam que eu só assumi naquele momento final, né? Mas eu já estava no clube desde o início. Então desde quando foi com Pintado, né? Depois Pintado saiu, eu assumi um jogo, aí veio o Marcelo Cabo, eu fiquei com o Marcelo Cabo também. Depois, quando ele saiu, aí eu assumo, mas eu já assumi já conhecendo todos os atletas. Eu acredito que isso facilitou bastante, né? Então, para alguns dizem que foi uma bomba, mas para mim foi uma oportunidade de ouro. Foi assim, pegar ou largar. Então eu tinha que pegar mesmo aquela oportunidade e foi bem. Fomos bem, eu agradeço muito assim ao que a diretoria fez e ter coragem de me colocar ali, que nós sabíamos que seria difícil, porque na troca de treinador sempre tem alguns problemas, e na situação que o Goiás estava, apesar de estar, eu acho que quando eu assumi estava em quarto ou quinto, mas estava ali no G4 ainda, estava bem próximo. Então nós assumimos uma dificuldade no jogo em casa contra a Ponte Preta, que eu tive que fazer algumas mudanças, até de gestão de elenco, que nós tomamos 2-0 no primeiro tempo, depois nós voltamos, conseguimos empatar. Depois foi uma guinada boa. Então, eu acredito que ali foi um salto até para a minha carreira. Foi uma oportunidade que eu abracei bem. Conseguimos o acesso, então eu costumo falar para todos os meus amigos que, no mínimo, eu fui vice-campeão brasileiro naquele ano. Né? Nós ficamos atrás apenas do Botafogo. Então, nós fomos vice-campeões. E eu iniciei o trabalho goiano em 22. Foi até outra oportunidade que a diretoria me deu, que enquanto eles não contratavam, enquanto estava pensando em um nome, eu fui. Então, eu entreguei o time quando chegou o Paulo Autuori para ser coordenador e o Bruno Pivetti para ser treinador. O Campeonato Goiano tinha outra fórmula, né? Eram 2 grupos. Então, nós entregamos com uma rodada de antecedência o time já classificado para outra fase. Aí aconteceram coisas lá que eu acabei voltando só para a final, mas essa parte eu fiz bem. Então, eu consegui o acesso com o time,
consegui classificar a equipe, depois fomos vice-campeões goianos, mas assim, foi uma oportunidade muito boa, oportunidade, eu não vejo como uma bomba, alguns falaram assim, rapaz, que bomba que você pegou, mas eu vi como uma grande oportunidade para a carreira, e aproveitei bem. Não, aproveitou muito bem e aproveitou tão bem que me faz ter esse questionamento agora. Aí você consegue o acesso, classifica muito bem o Goiás no Campeonato Goiano, porém mesmo assim não é efetivado, né? O Goiás segue pensando aí em outro treinador. Isso foi algo que marcou na época, ainda marca, dói? Como que você lida com essa situação? A situação é mais chata até hoje, quando não lembram disso, né? Que eu vejo até assim, não te colocando no meio, mas eu vejo muito pessoal da imprensa, toda vez que lembra pensa em um nome para assumir o Goiás, quase nunca eu sou citado. Sempre é o pessoal do eixo sudeste, do sul, algum outro treinador que fez algum trabalho em outro lugar, mas esquecem de mim. Talvez por eu ter sido da casa muito tempo, ter sido auxiliar da casa, então o pessoal ainda talvez esqueçam dessa conquista que nós obtivemos, né? Então eu não fico tão chateado com o pessoal da diretoria, não, porque sempre foi muito claro para mim que eu estava como auxiliar permanente da casa e que eles iriam contratar. Então nunca foi me vendida a ideia que eu seria o treinador. Inclusive, até quando eu saio em 22, foi quando perdemos para o Curitiba na estreia do Brasileiro da Série A, que contrata o Jair Ventura, ali eu ainda era auxiliar. Então, quando contrataram, aí optaram por desfazer a comissão permanente, foi onde eu saí, e foi até onde um dos diretores falou, agora, você já tem que bater asas mesmo, tem que criar voos mais longos, já se tornou um treinador, e eu espero a oportunidade de um dia voltar como treinador. Já tive a oportunidade de trabalhar, igual você citou no início, trabalhar no Vila, como eu fui como auxiliar do Claudinei, e na ausência do Claudinei, assumi alguns jogos lá. Então, eu acho que de 21 para cá, todos os anos a gente tem conquistado alguma coisa, algum trabalho que a gente tem feito. Então, mais cedo ou mais tarde a gente volta. Mas não tenho mágoa de ninguém lá, não. Só peço que lembre de mim quando falarem de algum nome de treinador para qualquer equipe aqui no estado, porque eu tenho feito bons trabalhos. Não, com certeza. Eu até iria entrar nesse tópico do Vila, que você vai para o Vila sendo auxiliar do Claudinei. Teve alguma. Você comandou, né, alguns jogos. Não, agora eu não vou lembrar quantos foram, mas o. Criciúma, mais precisamente quanto o Criciúma, o Claudinei estava com pneumonia. Isso. Eu lembro que o Claudinei teve um problema. No Vila, o que que você notou de diferente para o Goiás, assim? Deu tempo de fazer essa comparação? Pô, eu chego no Vila, é uma situação até diferente de futebol, que eu fui oferecido algumas vezes por Vila quando eu saí do Goiás, né? Mas por motivos óbvios, né? Que eu tinha acabado de sair do Goiás, não teve o acerto para ir para lá. E quando o Claudinei, eu enfrento o Claudinei que eu fui trabalhar no Grêmio Anápolis, acho que o Grêmio Anápolis, fui lá para o Grêmio Anápolis, eu enfrentei o Vila, nós empatamos com o Vila 0-0, não, 1-1, se eu não me engano foi 1-1 esse jogo, e eu tinha feito a licença A com o Claudinei, licença A da CBF de treinadores lá na Granja Comari, aliás, a licença Pro com o Claudinei, e o Claudinei não foi tão bem aqui no Goiano, Copa do Brasil também não, e inicial brasileiro, ele me liga, Claudio, meu auxiliar teve um problema, está voltando para a cidade dele. Eu sei que você é treinador, mas você me ajudaria nesse processo? Falei, Claudinei, fala com o pessoal, se o pessoal aceitar, né? Conversa com o Hugo, na época o Frontinho estava lá também, conversa com ele se não tiver problemas. E o Hugo prontamente aceitou, eu fui lá fazer esse trabalho com o Claudinei. Se eu não estou enganado, eu acho que foi o melhor primeiro turno do Vila na Série B nos últimos anos. Então, eu converso com meus amigos, nós deixamos 35 pontos lá, faltou pouco para o Vila subir. E a experiência foi maravilhosa, porque eu também fui com receio por ter trabalhado muitos anos no Goiás, e cheguei lá, fui muito bem aceito por todos os funcionários, todo membro da diretoria. E a grande diferença que você me perguntou no início, eu acho que é um
uma equipe de diretor, de comissão, um pouco mais apaixonada pelo clube do que outros que eu já passei. Parece que nos outros o pessoal é mais profissional no que se faz, e lá no Vila o pessoal é profissional, mas são apaixonados pelo clube. Se tem alguma diferença de um clube para o outro, talvez eu falaria isso. Eles vivem mais essa paixão do que apenas o profissionalismo. Eu trabalhei muito tempo no Goiás, então eu sei que lá, quando se perde, é ruim. Quando se perde uma partida lá no Goiás, é ruim, mas no outro dia já voltou, já virou a chave, é profissional e tal. No Vila, não, o pessoal sofre bastante. Quando ganha também, comemora muito. E quando perde, sofre muito. Então, e isso é bem típico dos torcedores também, né? Então, isso passa também. Então, a grande diferença que eu vi foi isso. Eu falo isso para todo mundo. Eles são muito apaixonados, são profissionais também. Foi uma experiência muito boa. E olha que na época ainda não tinha o CT. Você tinha que ir lá para o Oba, do Oba pegar o ônibus para ir lá para o CT, que ainda estava em fase de construção. Então, eu acredito que ela deve ter melhorado bastante. Não, tá certo. Caminhando aqui já para o final, Glauber, fazer um bate-bola rápido contigo. O jogo mais marcante da sua carreira como treinador? Jogo mais marcante, Goiás e Guarani. Guarani e Goiás, 2-0 Goiás. O jogo que deu acesso para o Goiás lá para a Série A. Eu ousaria dizer que esse foi fácil. Foi um jogo que eu esperava que ele fosse mais difícil e o Goiás dominou muito bem. Nos bastidores tem alguns Sim. detalhes. Né? A nossa equipe estava muito bem concentrada para aquele jogo. Sim. O gol que você mais vibrou? O gol que eu mais vibrei, talvez o do Índio contra o Atlético Mineiro no Brasileiro Série A, nós vencemos de 1-0. Atlético Mineiro de São Paulo, era uma equipe muito forte, e a gente com muitos meninos, muitos garotos da base no time, e o Índio fez o gol. Ganhamos de 1-0. Talvez seja o gol que eu mais tenha vibrado. Bem lembrado. E para finalizar, um jogador que você tem um carinho especial? Aí são vários. Eu tenho assim o privilégio de ter trabalhado com vários jogadores e todos assim, me tratarem muito bem. Eu vou citar um aqui que tá distante aqui, mas talvez o Elvis. O Elvis, capitão no Goiás naquele ano que nós subimos. Eu poderia citar o Tadeu, poderia citar o Denis, ex-goleiro do Vila também, o Donato, né? Algum desses atletas que passaram comigo, outros de outros clubes que o Marlon que trabalhou comigo no Trindade, mas para citar só um, que eu estou falando um monte, que eu vou ficar com o Elvis, que hoje está na Ponte Não, Preta. tá ótimo. Foram bons nomes, nomes que marcaram o futebol goiano. Mas, Glauber, muito obrigada por sua participação. É bacana, como eu sempre falo, bater papo com quem entende do futebol goiano mesmo, esteve por aqui e é cria aqui, né, do nosso estado. Muito obrigada pelo convite, Eu te por agradeço. aceitar o convite. Eu te agradeço. Bom trabalho. Continue com esse trabalho excelente aí. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para uma próxima. Só precisando, é só chamar.